beleza? É um prazer estar aqui novamente falando um pouquinho com vocês. Eu gostaria de me apresentar, eu sou o Caleb do Lab Aquarismo e hoje eu estou produzindo esse vídeo com uma proposta diferente para vocês. Se você não conhece o nosso canal, siga-nos no Instagram e no YouTube. Lá na bio do Instagram a gente fala um pouquinho mais sobre a proposta do canal Lab Aquarismo. E vocês podem acompanhar os nossos tutoriais, o nosso compartilhamento de conteúdo de experiências, também lá no YouTube, onde eu explico alguns detalhes sobre os meus projetos aqui dos meus aquários. Galera, eu estou produzindo esse vídeo com uma proposta um pouco diferente. Talvez se você é um seguidor do nosso canal, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio de todos vocês através dos seus comentários, curtidas e trocas de experiências. E você que já acompanha nós aí há algum tempo, sabe que eu normalmente não costumo aparecer nos meus vídeos. A minha ideia não é ser um gerador de conteúdo digital ou um streaming como alguns que trazem um foco para si. A minha proposta é um pouco diferente. É focar mais no aquário, na resolução de problemas e compartilhamento de experiências positivas e negativas. Por quê? Alguns aquaristas, tanto profissionais como amadores, eles gostam de focar muito nos seus sucessos. Mas eu entendo que o aquarismo ele cresce através da evolução do aquarista, através de acertos e erros. Então a minha ideia é uma proposta assim. É trazer para vocês a ideia de que eu também às vezes falho, como vocês falham também. E aí a gente vai aprendendo com tudo isso, né? Então se você tem um aquário aí monoespécie, de uma única espécie, com um casal só, um peixe pet, né? Ou talvez você cria outras espécies, como um terrário, tem um aquário aí de camarão de água doce, né? Caridina, nilcaridina ou outros assim. A gente traz algumas sugestões que também podem ser aplicadas, mas o nosso foco maior, o nosso canal, é aquário de água doce para peixes, certo? E hoje eu queria aproveitar também para compartilhar com vocês algumas experiências relacionadas ao que eu tenho tido, não só na proposta aí do Lab Aquarismo, mas também explicar esses detalhes para vocês, para que vocês possam me conhecer melhor e entender por que eu tenho essa proposta diferente. E eu tenho tido algumas alegrias nesse período aí que eu tô no aquarismo aí desde 2014, né? Conheci muitas pessoas legais no ramo do aquarismo, como também às vezes a gente vê muitas pessoas que infelizmente, por uma razão ou outra, não são muito éticos, né? E nós não queremos entrar no mérito aqui de dar nome aos bois, né? Mas a ideia é sempre trazer algo positivo, algo enriquecedor, né? Porque o compartilhamento de experiências traz um crescimento mútuo, né? Para você, aquarista, menina, e você, aquarista rapaz aí, que está seguindo nesse ramo aí, nesse hobby, né? E galera, assim, uma das perguntas assim que muitos fazem pra gente é o que essencialmente eu preciso no aquarismo? Porque o aquarismo, cá entre nós, não é um hobby muito barato, né? É uma coisa que você tem que ter um certo investimento. Você investe em substrato, você investe em adorno como rochas, talvez enfeites, sejam naturais ou artificiais, plantas, né? E assim por diante. Além dos próprios espécimes que você compra no aquário, que vai variar muito de preço de loja para loja, espécie para espécie, assim por diante. Mas tem alguns produtos que são essenciais. Eu tenho um parceiro já que me ajuda há muito tempo nisso, que fornece produtos para mim experimentar nos meus aquários, e eu sou muito grato a eles, que é o pessoal do time da Indus Pharma. Parabéns aí, galera da Indus Pharma, por acreditar no aquarismo no Brasil. Eles ajudam muitos aquaristas aí, fornecendo produtos e subsídios nesse sentido. E depois, se vocês quiserem conhecer mais, nos meus conteúdos lá no meu canal do Instagram, eu falo mais sobre o pessoal aí da Indus Pharma, né? Compartilhando algumas coisas. E eles fornecem alguns produtos que eu tenho usado nos meus aquários, porque eu só falo de coisa que eu uso nos meus aquários. Isso parece um chavão que alguns aquaristas usam. Não, eu falo realmente o que eu tenho sucesso. Tem muita empresa boa hoje no mercado nacional e de produto importado, né? Que eles produzem muitos produtos que é submetido a vários testes laboratoriais de engenharia, química e tudo mais para fazer funcionar. Mas tem coisa que não está acessível para todo mundo, né? Então você tem que avaliar o que você realmente precisa e o que você pode gradativamente com o tempo ir implementando aí no seu dia a dia. Bom, o que seria interessante conhecer? Todo aquarista, para ele preparar o seu aquário, ciclar ele e deixar ele preparado para receber a vida, né, que seriam os espécimes vivos dentro dele, ele tem que ter uma boa biologia. E ele tem que estar livre de metais pesados, cloramina, cloro e essas substâncias nocivas que são tóxicas. Então você tem que ter um condicionador de água. O parceiro Indus Pharma, ele trabalha com duas linhas de produtos que eu acho interessante, que são esses dois aqui, ó, né? É o Water Bio e o Anclor.
O WaterBio, na verdade, ele é um condicionador de água de torneira que pode ser usado tanto em aquários como tanques e também em lagos, né? Ele é vendido em mais de um formato diferente, ou seja, em mais de uma litragem diferente. Por exemplo, nos meus aquários aqui, eu geralmente uso um desses dois, né? Que é o vidrinho aqui de 30 ml para os aquários pequenos, porque o custo-benefício é melhor, você paga menos e vem um custo menor. E tem o maiorzinho, de 100 ml aqui. E eles vendem outras litragens deles lá. Se vocês entrarem na internet, no site deles, joga lá no Google, loja Indusfarma, vocês podem comprar esses produtos pela internet também. Que são produtos bons, eficientes e tem um alto rendimento. Por exemplo, aqui na bula, né, que já vem na embalagem do Water Protect, de 100 ml, ele fala que 5 ml desse produto aqui trata 200 litros. Dá para tratar 4.000 litros com um vidrinho desse. E no tamanho menor aqui, que seria o de 30 ml, ele fala que é uma gota para cada litro aqui, né? Se eu não me engano. Ele trata até 1.200 litros. É 5 ml para cada 200 litros, né? Então, é um produtinho muito útil, né? E qual que é a diferença dele para um outro condicionador que a Indusfarma vende, que é o Anclor? O Anclor, ele faz o que o pessoal apelida de o arroz e feijão, né? Ele elimina cloro, cloramina, né? Ele prepara a água para receber os peixes. Agora, o Water Protect, ele faz mais. Ele tem aloe vera na sua composição, além dele ter tamponador cítrico, poliviridona, desculpa se eu falei errado, viu? E vitamina B1. Então ele tem alguns elementos a mais que propiciam um benefício maior para os peixes. Mas se você quer um produto que essencialmente é básico, para fazer pelo menos o básico, é esse aqui. Agora, se você quer um produto mais completo, eu recomendo o Water Protect, que eu já uso há algum tempo nos meus aquários. Além desses dois produtos, tem uma coisa que eu incentivo o pessoal a usar nos meus canais. Se você pode, é sempre bom. Porque assim, depois que você fez a ciclagem do seu aquário, ele já tem uma biologia ali de bactérias nitrificantes, né? Aeróbicas, anaeróbicas, que participam no processo essencial, que é o ciclo do nitrogênio, para converter amônia em nitrato, nitrito e assim por diante, né? Eu não lembro agora a sequência exata, se é nitrito para nitrato ou nitrato para nitrito, mas tem esse ciclo do nitrogênio. Vocês podem pesquisar mais a respeito. Se eu falei algo errado, eu peço desculpas. Então, essas bactérias são muito importantes. Só que toda vez que você faz uma TPA no seu aquário, você não remove só impurezas, você não remove somente restos de ração, fezes, que são compostos orgânicos nocivos que pode virar amônia dentro do seu aquário, né? Que são convertidos nessas toxinas que são prejudiciais para os peixes e vai se acumulando. Não, você também tem outras coisas aí dentro. Então, o que você tem que pensar? Você vai tirar também um pouco dessa biologia, né? Você mexe nesse equilíbrio. Aí tem gente que pensa assim, não, mas você usa um acelerador ou incentivador biológico para repor essa flora de bactérias essenciais aqui, só quando você cicla, ou quando você limpa o aquário ou reseta ele. Não, seria bom também, sempre que possível, você usar um incentivador de bactérias, que nem a Indusfarma, ela produz esse produto aqui, ó. É que eu não tenho aqui o vidro dele grande, né, disponível para mostrar para vocês, mas é o WaterBio. O WaterBio, ele é um incentivador de bactérias aeróbicas do tipo Nitrosoma. As bactérias aeróbicas, elas são essenciais e elas são o start ali do processo, né, para que você possa fazer esse controle aí, né, biológico do aquário. Então, você repor na proporção, não precisa pôr tudo, porque, veja bem, é proporcional. Se você está tirando 20% da água, você tem que calcular a litragem do seu aquário, desses 20%, para repor só isso aqui. Não tudo do aquário inteiro. Entendeu a ideia? Então isso é interessante, né? Você sempre ter o WaterBio. O WaterBio é muito útil nesse sentido. Um outro produto que eu achei importante também, que é básico para um aquário, além desses três que nós falamos até agora, é você ter um medidor de parâmetros. Porque, por exemplo, você quando coloca a água da torneira ou de qualquer outro reservatório que você tem em sua região, seja poço artesiano, né, ou qualquer outra água que você colocar, água limpa, né, água pura, né, que seria uma água potável, você vai ter um desequilíbrio, porque o seu aquário ele tem um pH, uma medida de pH, seja alcalino, neutro ou ácido, né, e tem essa escala de medida. E cada espécie de peixe tem uma exigência diferente de um range, né, uma escala ali, que varia de um mínimo para um máximo. Então, qual que é o resultado? Você precisa monitorar isso.
E a Indusfarma ela produz duas linhas de produtos para isso, ó. Dois medidores. É o Water pH Test, que ele tem uma escala aqui, ó, que vocês podem ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar da câmera para ajudar. Que é de 6.2 até 7.5, que seria o básico para aquários tropicais. E tem o Water pH 2, que é esse aqui, ó, que ele é utilizado para aquários marinhos e ciclídeos africanos, que são aquários que têm uma exigência aí de escala alcalina. Ele varia em água, e ele serve também para água doce e água salgada, viu? Marinho e água doce, ó. Como eu mencionei, ele tem escala de 7.6 até 9.2 em água doce, em água salgada 7.3 até 8.9. E é um produto que eu uso no meu aquário e eu recomendo muito, né? Principalmente esse meu aqui comunitário de ciclídeos africanos, porque aqui eu tenho espécies do Malawi, do Vitória e do Tanganica, né? É lógico que esse aquário aqui deu trabalho para manter e continua dando, porque aqui você tem que ter um cuidado muito grande, porque como são espécies diferentes, que têm pHs diferentes, nível de dureza da água, de carbonatos, assim por exemplo, eu tento manter ali num range meio a meio que é aceitável para todas essas espécies. Então até agora nós falamos sobre isso, né? O medidor de pH. Qual um outro produto que eu recomendaria? Que é básico também, que se as circunstâncias lhe permitem, você tem que ter. Um teste de amônia. Porque conforme vai acumulando compostos orgânicos no aquário, vai mudando muito essa questão da amônia. E se você faz um tempo que você não faz uma TPA no seu aquário, não faz essa manutenção básica de limpar o seu filtro e assim por diante, é bom você ficar atento a isso, que é um teste de amônia. A Indusfarma ela produz dois testes de amônia, que são esses daqui, ó. Ela tem um Ammonia Test Solution de 20 ml. Eu vou abrir a embalagem para mostrar para vocês, quer ver? Então olha só, dentro da embalagem vocês vão encontrar esses itens. Dois reagentes químicos, o reagente 1 e o reagente 2. Uma ampulheta, que é usada para colocar água do aquário e colocar os reagentes para o teste. E uma bula explicativa. Mas na embalagem já mostra aqui como usar, para facilitar a vida do aquarista, tá vendo? Se você perder a bula, já está aqui a informação. E olha só, na escala total de amônia que mostra aqui, ele mede de 0 ppm, que é o ideal, né? Porque o ideal de um aquário, segundo alguns mais radicais, é ter 0 de amônia. Você quer que eu seja sincero com você? Isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. A maioria dos aquaristas não consegue chegar a 0. Mas se você manter pelo menos a 0,25, ainda é tolerável, certo? Passou disso, chegou a 0,50, aí a coisa já está ficando crítica. Então o ideal é manter entre 0 e 0,25, ok? E aqui a escala máxima, né? Que são níveis bem mais críticos, como 2 ppm, 350 ppm, 650 ppm, aliás 6,50 ppm, né? Que são medidas partículas por milhão, é o significado dessa sigla. E além desse teste de amônia, que é o Ammonia Test Solution, que mede o NH4 e o NH3, amônia e amônio. Eles têm também uma outra solução bem mais prática, que é esse aqui, ó. O Ammonia Test, que inclui 25 testes. Dentro desse produto, olha o que você encontra aqui, é que o meu está lacrado ainda. São testes em fita. E aqui na embalagem, olha o que mostra aqui, ó. É muito fácil de usar. Então, a praticidade do dia a dia para isso aqui, para você que não pode perder tempo, e prefere uma coisinha mais prática, você vai ter um investimentozinho maior, porque esse produto aqui tem um custo-benefício muito bom, mas maior do que esse daqui, que é o teste dos reagentes. Então, um teste de amônia. Mas será que é só amônia que a gente tem que medir no aquário? Esse é a toxina mais perigosa do aquário. Então, o básico é isso, que nós vimos até agora. Além de elementos filtrantes, que você tem que ter no aquário. Por exemplo, se o seu aquário for um aquário que é um aquário onde você tem plantado, né? Que tem plantas de manutenção mais exigentes, que são as plantas high-tech, né? E tem as low-tech. Então essas plantas mais assim, que precisa de substrato fértil, essas coisas, eu não tenho aqui agora disponível o produto para mostrar para vocês. Mas lá no site da loja Indusfarma, vocês vão achar esse produto. E eles têm substrato de vários tipos, mas um substrato básico agora que eu vou mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eles têm essa mídia aqui, ó, que é aquela comunzinha que vocês acham por aí, né? Essa mídiazinha aqui, biológica, ela é altamente porosa,
para colonização de bactérias, né? Aeróbicas e anaeróbicas. E aí, essa daqui, que é a C-nitrafer, ela é muito útil. É Nitrafic, né? Quer dizer, desculpa, eu falei errado aqui, mas é isso mesmo. Mas se você tem SUMP, né, um aquário onde você utiliza uma bomba, um filtro Hang-On gigante e você precisa de uma mídia maior, eles têm também assim um embalde, né? Que seria de 1000 litros, né? Que seria o C22. Aqui tem um desenho dela mostrando, ó, dá para vocês verem na câmera, ó. Mas no site lá vocês conseguem ver melhor. Que é uma mídia grande, altamente porosa, tecnológica, muito útil. É um produto excelente, que é o básico ali para filtragem, né? Que você precisa ter um elemento filtrante. Além deles terem carvão ativado e outros produtos lá no site. Agora, fora esses produtos, que são os produtos básicos, aí talvez dependendo das exigências que você tem no seu aquário, talvez você vai precisar de um outro produto a mais. Por exemplo, se você tem plantas no seu aquário, você vai precisar de um fertilizante. Um fertilizante básico aqui, que já traz alguns elementos úteis, né, que é a base ali essencial das plantas, é o Nitrafer que eles têm. Dentro desse produto, esse fertilizante líquido não é um fertilizante com um substrato fértil, eles têm também, que algumas plantas exigem substrato fértil. Mas se for plantas low-tech, de fácil manutenção, que tem pouca exigência de iluminação para fazer a fotossíntese, são plantas fáceis de você ter no seu aquário, você pode usar só o Nitrafer, que é uma coisa mais básica, né? E dentro dele já tem uns elementos essenciais ali que você precisa, né? Que é o fosfato, o potássio, né? E o nitrato. Né? O nitrato, na verdade, o aquário já produz através do ciclo biológico ali, do ciclo do nitrogênio. Mas talvez não seja uma quantidade suficiente para essas plantas, né? E elas acabam morrendo. Então, para evitar isso, você pode usar o Nitrafer. O rendimento dele é 5 ml para cada 40 litros. E nessa embalagem aqui, por exemplo, de 100 ml, embora tenha embalagem pequenininha também de 30 ml, mas nessa embalagem aqui, ele trata 800 litros. Eu já usei no meu aquário, na época que eu tinha planta aqui, em outros aquários que eu tenho, como nesse pequenininho aqui, ó, que vocês podem ver aqui, que é esse aquário de Poecilídeos. Eu tenho uma lagosta filtradora aqui pequena e tal, então eu uso e é o suficiente. Se você estiver se deparando com problemas no aquário, eles têm alguns produtos também para resolução de problemas, como o Algin Plus. O Algin Plus é um algicida para você eliminar um pouco daquelas algas verdes. Tem aquelas algas também que é formadas através de cianobactérias, que deixa a água verde, né? Então isso aqui não vai eliminar o problema, isso é uma ajuda, porque o que ajuda a eliminar mesmo é você fazer um controle da iluminação, porque excesso de iluminação é um dos principais fatores que desperta isso no aquário, e depois você vai ter uma dor de cabeça do caramba para resolver isso, que eu já tive. Se vocês acompanharam no meu canal lá no YouTube, vocês vão ver que eu tenho uns vídeos lá, os meus primeiros vídeos era bem tosquinho mesmo, bem ruinzinho, porque é uma coisa bem amadorista mesmo, né? Porque como eu disse para vocês no início do vídeo, nada assim muito profissional. Mas lá eu mostro como eu me matei para resolver esse problema e como eu resolvi. Mas o uso de algicida, quando você está nessa luta, ele contribui, porque ele já vai eliminar boa parte e o resto é mecânico, TPA e assim por diante, que vocês vão ver lá no canal. E para tratamento de doenças, o que eu recomendo? Eu fiz vários experimentos, inclusive eu estou para lançar uns vídeos aí no canal no YouTube, específicos sobre certas doenças, na continuidade de uma série aí que eu já venho desenvolvendo há bastante tempo sobre tratamento de doenças, que é o uso desse produto aqui, ó, que eu sempre recomendo, ó, o Fungistrate. O Fungistrate, ele é um tratamento natural, é interessante isso. Ele não é um antibiótico, mas ele tem compostos químicos dentro dele que a ciência já provou que no controle biológico ele é muito eficiente no tratamento contra parasitas externos, né, ectoparasitas, né, que se fixam na mucosa, nas escamas, na pele do peixe. E também ele é eficiente em matar alguns tipos de bactérias, em controle bacteriológico do aquário. Por quê? Porque ele tem dois elementos na composição dele que são muito úteis, né, no tratamento contra fungos e bactérias. Esse condicionador de água aqui, ele tem como princípio ativo dentro dele, ele tem, olha só, o verde malaquita e o azul de metileno. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre isso, o que é o azul de metileno e o verde malaquita, vocês vão encontrar artigos científicos pra caramba falando sobre isso. Hoje esses produtos são empregados até em outros animais que não tem nada a ver com aquário, com espécies da água. É interessantíssimo isso. Então só esses dois elementos dentro desse produto aqui, ó, já é responsável por controlar a maioria das pragas. É lógico que tem algumas doenças que exigem o uso de um antibiótico. E você vai ter que ter uma coisa, quando é uma coisa mais pesada, que são casos assim bastante específicos. Se vocês olharem lá nos nossos conteúdos lá no canal, no YouTube, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas se você tem pelo menos isso aqui, ó, né, que é o Fungistrate,
E ele é vendido tanto assim em embalagens de 30 ml como de 100 ml. Você já vai resolver a maioria dos seus problemas. Além desses produtos que eu mostrei aqui agora, às vezes quando você faz uma manutenção no seu aquário, que você mexe com o substrato ou você muda as coisas de lugar no layout do seu aquário, pode ocorrer também de formar aquelas águas turvas. A maior parte do problema de água turva tem a ver com biologia boa do aquário. Quando há uma mudança de parâmetros na água, algum desequilíbrio químico no aquário ou biológico, pode dar um start nisso, que fica aquela água leitosa, né? Esbranquiçada. Mas às vezes pode ser também, sabe o que? A presença de substâncias inorgânicas, né? Do substrato, outras coisas que ficam boiando na água, turvando a água. Então eles têm um produto para isso também, que é o Water Clean. O Water Clean, para que ele serve? Ele é um condicionador de água doce que foi desenvolvido para você recuperar a transparência da água. Ele tem dentro do composto dele aqui sulfato de alumínio. O que é o sulfato de alumínio? E aloe vera, né? A aloe vera é muito importante, não sei se vocês sabem disso, mas a aloe vera é muito importante para proteger a mucosa do peixe e evitar estresse fisiológico nos peixes, né? Então o sulfato de alumínio ele é interessante porque o sulfato de alumínio ele é um elemento químico que ele tem a propriedade de aglutinar essas partículas suspensas na água e empurrar elas para baixo, sedimentar elas para o fundo do aquário. E aí você elimina aquele aspecto de água turva, que às vezes pode gerar alguma coisinha ali nos peixes que eles começam a ficar um pouquinho estressadinho, né? Embora é raro isso, mas pode ocorrer, né? Ou aquela aparência feia, né? Que esteticamente aí talvez vai ficar uns 2, 3 dias ou mais e a água demora para ficar cristalina de volta. Então ele é um cristalizante de água, né? E condicionador de água. Além desse produtinho aí interessante, tem um outro produto aqui que eu tenho usado também no meu aquário, que vocês podem usar no de vocês também, mas são para situações bastante específicas, que são esses condicionadores de água aqui. Ó. Eu tenho uma embalagem usada aqui, que ela não está muito bonitinha, mas lá vocês podem encontrar, é só um exemplo, tá? Que é o Conde Max, que é um buffer alcalinizante, e o Conde Min R, que é um buffer acidificante. Para que serve isso daqui? Às vezes a sua água que você repõe no seu aquário, ela não está nos parâmetros certos. E aí o que você vai ter que fazer? Além de você poder utilizar rochas e outros elementos dentro do seu aquário, no layout do seu aquário, que contribui para alcalinizar ou para acidificar, como por exemplo a presença de plantas, a presença de troncos, vai acidificar a água. Mas às vezes você coloca rochas como basalto, sanzibar e outras como eu uso aqui no meu aquário, pranchão, calcário, né? Para alcalinizar. Mas aí, às vezes você não consegue chegar nesse parâmetro. Então o que você tem que ter? Uma ajuda química. É lógico que o ideal mesmo é você não depender de produtos químicos para isso. Porque tem um custo elevado, porque causa oscilações quando falta, né? Mas no início, até alcançar esse equilíbrio, até você conseguir criar elementos dentro do seu aquário que mantenha isso, é bom você ter. Então tem o Conde Max, que é um buffer alcalinizante, regulador e tamponador para alcalinizar a água. É um produto que você pode utilizar 1 a 2 vezes por semana. 5 ml trata 40 litros. Está falando aqui nessa embalagem de 100 ml. Inclusive, ó, ele tem uma sinotilápia aqui, ó. Olha que engraçado. Que é um ciclídeo africano, né? E tem também o Conde R, que ele é um tamponador e regulador para acidificar água. Existem espécies, né, como ciclídeos amazônicos e alguns peixes tropicais que vivem só em ambiente de água bastante ácida. Seria na escala de pH 7.0 para baixo, porque 7.0 até 6.9 ainda é encarado ali próximo do neutro, mas de 6.9 para baixo é ácido. Então você tem que acidificar a água. Aí, ó, uma ajudinha tá aqui, ó, na mão, útil para isso. Agora, existe um produto deles que eu gosto muito, que eu acho isso aqui muito inovador mesmo. Eles têm um multiteste 6 em 1. No meu canal lá do Instagram eu tenho alguns vídeos explicando como usar esse produto. Inclui 50 testes. Olha que interessante isso aqui, gente. Ele faz testes de vários parâmetros num único teste por fita. É uma fitinha, como está mostrando aqui, ó, que você mergulha dentro do aquário e em 60 segundos já te traz. O que te traz aqui dentro nessa escala de cores? Ó? Você já fica sabendo a quantidade de cloro residual, o pH da água, o GH, que é a dureza total dessa água, né? O KH, que é a medida em carbonatos presente na água, o NO2, que é o nitrito, e o NO3, que é o nitrato. Tudo de uma vez só. Então vamos supor que você queira adquirir esse produto e você queira adquirir mais o amônia teste. Praticamente você mede quase todos os parâmetros da água. É lógico que
A ciência ainda não nos possibilita medir parâmetros que talvez até existam no aquário, mas a gente não vê. Mas sabe o que é engraçado, pessoal? Quando você faz TPA no seu aquário, se você faz com regularidade, né, e tem um hábito, por exemplo, de fazer depende da litragem do seu aquário e das necessidades específicas da quantidade de peixes e outros elementos que você tem no aquário. Sei lá, uma vez por semana, desculpa, a cada 10 dias, a cada 15 dias, não sei, cada aquário é diferente. Se você tem sample ou filtro interno, de coluna ali preso, ou se você tem um filtro hang-on, não importa. Isso varia muito de aquário para aquário. Mas aí qual que é o resultado? A TPA, por si só, ela já vai fazer esse controle, porque você tira a água, tira elementos acumulados, põe água nova, e assim vai indo. Mas é bom você medir pelo menos o básico, né? E aí vai muito do seu bolso, da sua necessidade. Tem muitos fabricantes por aí. Eu poderia citar muitas marcas. O que eu estou citando aqui é uma referência do que eu uso no meu aquário. Eu não estou querendo induzir aqui ninguém a comprar esses produtos. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Eu não tenho tido problemas, eu tenho sido feliz com o uso dos produtos da Indusfarma. Então é isso, galera. Procurem conscienciosamente avaliar esses elementos, essas sugestões que a gente deu hoje. Faça bastante pesquisa de mercado. Vai pesquisando, porque o aquarismo é isso, gente. É pesquisa, é estudar. O aquarismo não é um hobby para pessoa que quer coisas práticas, que não quer pensar muito. O hobby do aquarismo é uma coisa para quem gosta mesmo, pesquisar e tudo, mas não é um bicho de 7 cabeças, gente. Não é uma coisa complexa. Toma algum tempo? Tudo tem um preço, toma algum tempo, né? Mas é uma coisa que se você nas suas horas livres vai ali, toma um tempinho, né, para ler, pesquisar e tal, você descobre muita coisa legal. A internet tá aí, gente, tem coisa pra caramba. Tem muito canal hoje em dia para você pesquisar, entendeu? Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma para vocês, agradeço. Se você gostou desse vídeo, deixa aí as suas impressões, seu comentário, né, sua curtida, será muito bem-vindo. Críticas construtivas, né, opiniões positivas também são bem recebidas. E um forte abraço para você. Obrigado. Tenha um bom final de semana, galera. Falou, até a próxima.